A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e nossas irmãs, todos que estarão ligadinhos aí nessa transmissão desta manhã, onde estaremos ministrando aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos o tema que está na lição 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então, temos um tema muito importante que significa muito para o nosso crescimento espiritual, desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, vamos estar atentos aí, recebendo esta palavra, recebendo essa instrução e absorvendo tudo que é realmente necessário para que haja mudanças em nossas vidas. A nossa vida tem muita coisa que precisa ser mudada, né? Que faz parte da ética do Espírito, né? E esse é o tema, né? Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Temos os nossos irmãos já entrando na live aqui, e irmão Lélio, irmã Socorro, tá aí, diácono Carlos, né? E irmã Nádia também já estão aí ligados nessa transmissão. Uma aula extremamente importante, uma aula abençoada. Creio que o Espírito Santo vai operar poderosamente aqui através desta live que vamos estar aqui ministrando, né? Essa palavra. Irmã Cristina também já está aí, a paz do Senhor. E daqui a pouco também passamos a transmitir ao vivo pelo YouTube, tá? Porque pelo YouTube alcança muito mais pessoas, né? Então vamos ficar no Facebook também simultaneamente com o YouTube. Ainda não liguei, mas daqui a pouco já vou transmitir ao vivo pelo YouTube. Mas os irmãos fiquem aí no Facebook, né? Tá certo? Hoje temos aqui também o nosso irmão Cláudio, irmão Luiz, né? Com a irmã Beth, né? Irmão Luiz e irmã Beth, já estão ligadinhos aí. Isso, estamos aí, irmã Roseli também, a paz do Senhor, irmã Roseli, Deus te abençoe. Vamos lá, pastora Jaci também já está aqui ligada na transmissão. Lembrando que hoje nós temos o culto presencial, né, na nossa congregação, tá? Culto presencial. E hoje não é a ceia é no domingo que vem, tá? Então a ceia vai ser no domingo que vem com o culto presencial também, sendo que o culto presencial também é online, né? Estaremos também transmitindo todo o culto aqui através do Facebook, tá bom? Então vamos estar aqui ligadinhos nisso e na expectativa que Deus vai fazer grandes coisas, tanto nessa manhã como durante esse culto que teremos nesta noite, culto ao Senhor, tá? Vamos lá, temos mais pessoas, vamos ler a palavra do Senhor, né? Que está no Evangelho, não, está na carta de 1 Pedro. Carta de 1 Pedro, no versículo 1, 13 e 23, tá? 1 Pedro, versículo 1, 13 ao 23. Estamos agora também transmitindo ao vivo pelo YouTube. Então fica aí as saudações para todos que estiverem aí ligados nessa transmissão. Esta é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 6, com o tema Santificação, comprometidos com a ética do Espírito.
tá? Temos aqui no texto áureo, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que está em Hebreus 12, 14. Veja bem, sem a qual ninguém verá o Senhor. Significa, quem não estiver nessas condições, não vai para a glória celestial. Onde é que o Senhor está? Está na glória, né? E podemos ir para a glória a qualquer momento, por óbito, né? Morreu, se tiver em condições, vai para a glória, já vai ver o Senhor. Ou pelo arrebatamento também, se tiver em condições, sobe e vai para a glória e vai ver o Senhor. Mas se não estiver tendo paz entre todos, porque estamos aqui para pregoar a paz e viver em paz com todos. E a santificação, que é a separação do pecado, separação do mundo. Não nos misturarmos com o mundo, embora estamos no mundo, mas não podemos nos misturar com o mundo, fazer as coisas que o povo do mundo faz, tá? Então vamos ler aqui em 1 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 13 ao 23, tá? Que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios é atento, acordados, despertos, né? Não está embriagado com as coisas do mundo. E esperais inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui 1:20, 1 Pedro 1:20, o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nestes últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa esperança estivesse em obediência para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, e que permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Então estamos aqui com o tema santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Esse é um comprometimento que temos que ter com a ética do Espírito, a qual ele regula, ele quer regular, porque ele não age por força nem por violência. Tudo em nossas vidas
tem que acontecer quando abrimos o nosso coração, quando queremos, desejamos, como diz, opera em mim, Senhor, a tua vontade. Faça, Senhor, a tua vontade em minha vida. Tenha toda a liberdade, Senhor, de agir na minha vida, porque eu quero ser mudado. Então, quando tem essa postura diante do Espírito Santo, né? Essa conduta diante dele, ele vai realmente regular a nossa postura para que ela se torne melhor, a nossa conduta para que ela se torne melhor, porque somos luz neste mundo e temos que dar um bom testemunho, sem jamais estar envolvido em escândalo, porque o Senhor Jesus Cristo disse, é mister que venha os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Então tem um ai aí, é terrível isso. Então temos que entender que o Espírito Santo foi enviado para operar em nós transformações, porque ninguém pode dizer eu sou pronto, não, eu estou transformado. Não, quem fala isso está mentindo ou está usando de soberba. Ninguém está pronto, ninguém está transformado, tudo isso é um processo. Única coisa que é um ato, que aconteceu, é um ato, ele não é um processo, é a justificação. Quando você foi justificado, e Deus, como supremo juiz, te absolveu, porque o sangue de Cristo fez a expiação do pecado da natureza adâmica, e você deixou de ser réu de juízo, né, para ser e ganhar a condição de ser filho de Deus, de ser salvo, e sendo salvo, você tem que manter essa condição de salvo, porque a salvação é um processo, a santificação é um processo, a purificação é um processo, tudo é algo contínuo que deve estar sendo diariamente exercitado, tá? Diariamente, não pode parar, tá? Então, santificar, na realidade, é não ceder às tentações da carne. Por quê? Porque o inimigo, ele lança as tentações, né? Quando estavam no mundo, né, eram tentados, e ele tinha toda a liberdade de tentar, e quantos entram nas tentações do inimigo e fazem uma diversidade aí de coisas erradas, né? Mas, como nós saímos da influência dele, não queremos ter mais a influência dele, saímos das suas garras, do seu domínio agora, não, ele não é mais o nosso Senhor é o Salvador das nossas almas, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não podemos mais andar na carne, e você não andando na carne, você está andando no Espírito, e você andando no Espírito está recebendo as instruções do Espírito, as operações do Espírito na tua vida. Ele opera de várias formas, mas principalmente, essencialmente, através do poder da sua palavra, que é ministrada por homens e mulheres que realmente têm o chamado e têm o conhecimento, têm a unção para ministrar, tá? E tem a unção para ministrar. E nós temos aqui nesse texto também que fala de dois alvos, né? Primeiro lugar, para também estar num processo de santificação, é ter paz com todos. Você tem que ter paz com todos, paz tanto com o povo do mundo, mas principalmente paz com aqueles que agora são os teus irmãos de verdade. Os irmãos que almejam a eternidade, que vão viver toda a eternidade agora
mas em paz. Então, já vai se preparando isso, né? Agora, tendo paz aqui preliminarmente, né, nesse reino físico, com todos. Então, não podemos ter conflitos, divergências, raiz de amargura com nenhum dos nossos irmãos, porque isso não agrada a Deus e vai estagnar o teu processo de santificação. Então, a nossa santidade, ela tem que estar diante do Senhor, porque o Senhor, ele sabe se estamos realmente nessa condição de santificação. Primeiro lugar, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, onde tem pessoas, né, que vigiam a nossa vida. O povo do mundo vigia a vida do crente. Você sabia disso? Que o povo do mundo nos vigia, e qualquer falha que você comete, já vem aquela conversa que você já conhece, né? Tá vendo? Olha o crente aí. Olha o crente lá falando palavrão. Olha o crente lá brigando lá. Olha o crente discutindo lá. Olha lá. Sempre você é observado. E também observado pelos demônios para te acusar de alguma coisa. E observado pelos anjos que nos apresentam diante do Senhor, também se tiver coisas erradas, e também observado pelo próprio Deus, eu falo essas observações no sentido exteriorizado. Agora tem o sentido interiorizado, que é Deus que sabe como é realmente a nossa conduta. Então nada fica oculto aos olhos do Senhor. E se não focar nesses alvos, né, que é a paz com todos e a santificação, o crente fica desprovido da graça do Senhor, tá? Ele fica desprovido da graça. E a graça do Senhor que nos basta, que necessitamos estar debaixo da graça do Senhor para podermos realmente falar como o apóstolo Paulo disse: em tudo dai graça, porque você está debaixo de graça, tá? Então, não podemos ser falhos, né, nos nossos alvos, nem falho na nossa conduta, no nosso relacionamento fraternal com os irmãos, tá? E nem falho no pecado, tá? No pecado. Por quê? Tem o pecado que você sabe que é pecado e pratica, esse é o doloso, esse pecado aí, ele te compromete a tua salvação, tá? Se não houver arrependimento. E os pecados veniais, pecados sem intenção, né? Esses pecados sem intenção, por isso que a cada dia, você não pode dizer, não, eu não tenho pecado nenhum, eu não peco nada, só nisso aí você já está pecando, você está usando de soberba, tá? Todos nós pecamos, pecados involuntários, nem percebemos, mas porque inclusive diz que se você disser, não tenho pecado nenhum, então tu é um mentiroso, que a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso. Então, por isso que a cada dia, sempre nós pedimos perdão ao Senhor. Esse aí não é um pecado contra Deus nem contra o corpo. É um pecado que você não percebeu, que você involuntariamente fez. Mas como nós temos o Espírito Santo, você faz qualquer coisa que começa a te incomodar, você já pede perdão e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Tá? E se tiver nessa condição, sem a paz com os irmãos ou sem a santificação, não vai entrar no céu, tá? Então não tem entrada no céu, porque ele diz, ninguém verá o Senhor, tá? Então, na nossa conversão, né, saímos da condição de pecador, na nossa condição, saindo com o pecador, para ser um ser santificado, que evita o pecado, que foge do pecado.
Então, esse processo todo de purificação, santificação, é um processo contínuo, operado pelo Espírito Santo do Senhor. Você se deixando guiar pelo Espírito, então você está num processo contínuo de santificação, de purificação, e isso é algo que agrada ao Senhor Deus. Louvado seja Deus. Aqui, santificação é uma ordem divina que envolve a nossa salvação, tá? Se não há santificação, a salvação fica comprometida, tá? Se você está em santificação, você vai ver a Deus. E sem a santificação, você não vai ver a Deus. Então, já implica na nossa salvação, tá? Então, a santificação, ela é uma conscientização de que Deus é santo, como ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então, já é uma conscientização, sede santo. Então, já é uma condicional de Deus, ser santo. Não vamos dizer, eu sou santo, eu estou me santificando, porque só atingiremos o clímax da santidade para dizer, sou santo, quando subir para a glória celestial, onde passamos por um outro processo que aí você subiu, então você foi aprovado, você passou em todos os testes, então lá no céu você é santo sim. Mas aqui na terra estamos num processo de santificação. E também requer consagração. Consagração está separado para Deus, separado para servir a Deus, separado para o reino de Deus, porque não podemos estar dividindo-nos entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Se você ainda tem os vícios do mundo, você está com o coração dividido, você está cocheando entre dois pensamentos. Ou serve a Deus ou serve o mundo, porque Deus não aceita ninguém que esteja, como dizer aí, no popular, né, em cima do muro. Um pé num lado, um pé no outro. Então, Deus não aceita isso, tá? Então, requer uma consagração, separação, serviço, tá? Não servir mais o inimigo, mas servir somente a Deus e viver na expectativa convicta de que iremos ver o Senhor. Não, eu quero ver o Senhor, mas para ver o Senhor, eu tenho que estar vivendo de acordo com a palavra de Deus e me moldando de acordo com os preceitos da palavra do Senhor, tá? Então, temos que ter uma mente disciplinada, espiritualizada, para poder dizer, como está escrito, e o Espírito e a noiva diz. E o Espírito e a noiva diz, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso agora, do jeito que você está? Ora vem, Senhor Jesus, porque tem gente que está dizendo, Senhor, não vem agora, dá um tempo, Jesus. Deus não vai dar tempo para ninguém, tá? Então, o crente ele tem que estar com esse pensamento, pode vir, Senhor Jesus, porque eu sei que eu vou, eu sei que eu vou, eu sei que eu não vou ficar, porque você vive e sabe conscientemente, você está na obediência das operações do Espírito Santo na tua vida. E nessa obediência você supera todos os desejos carnais, né? Então, não estamos mais na ignorância. Quando vivemos no mundo, estávamos na ignorância. E vivendo na ignorância, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não que a pessoa não vai ter o castigo, né? Não vá para o lugar de tormento, vai, mas haverá graus de castigo, né? Como Jesus disse, haverá mesmo rigor para os de Sodoma e Gomorra do que os de Tiro e Sidão e por aí afora. Ele falou isso, né? Onde ele evangelizou, rejeitava Jesus, ele começou lá.
haverá menos rigor para os de Tiro e Sidom do que os de Betsaida e Corazim, ou de Cafarnaum. Então, graus de castigo. Por quê? Porque o pecado não é imputado, mas nessa condição saímos do tempo da ignorância, né? Então agora o pecado, estamos debaixo de leis espirituais, então o pecado agora é imputado. Então o castigo por crente que ficar será muito mais rigoroso, será o castigo que vai realmente estar lá no lago de fogo e enxofre, porque ele não estava na ignorância. Como Satanás não está na ignorância, pecou, então ele vai para o lago de fogo e enxofre. E o crente que também, o cristão também que ficar, ele vai para o mesmo lugar, tá? Por quê? Porque o pecado é imputado. Então Deus não leva em conta esse tempo, tá? Quando estava no mundo, mas agora não se pode alegar ignorância. Agora você tem o conhecimento da palavra do Senhor, tem muitos que fogem, não querem ouvir, entendeu? Para poder alegar, não, eu não ouvi, não sabia disso, mas se Deus que sabe que tu fugiu da doutrina, que está mexendo com o teu interior, para não ouvir, entra na mesma condição. Entra o pecado, é imputado, porque você rejeitou, você tentou fugir, tentou escapar, e de Deus ninguém escapa, porque diz a palavra do Senhor, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, horrenda coisa é. Então, temos que entender, nos conscientizar, né? E lembrar que pecados voluntários, você sabe que é pecado, tá? E tem uma diversidade de pecados voluntários e você tem que evitar porque ele é imputado, tá? Então, para ser identificado, para você ser identificado como filho, tá? Exige-se santidade, como ele diz. Sede santo, porque eu sou santo. Tá? Aqui, segundo tópico, a santidade exige reverência respeitosa a Deus, que é Pai e juiz. Deus é Pai, não é? Mas Ele também é juiz. Então é melhor estar com Ele na condição de Pai do que na condição de juiz. Porque quando Ele exercer o juízo, tá? Ele não vai exercer como pai, ele vai exercer como juiz. Então, e tem gente que prefere ficar do lado do diabo, né? Jesus, ele repreendeu os fariseus, ele diz, vós tende por pais o diabo e quereis satisfazer os desejos dele. Né? Porque quando você está fazendo coisa errada, está satisfazendo o desejo do diabo. Nós, como filhos de Deus, ganhamos a condição de filhos de Deus, tá? Porque na nossa conversão, Jesus fez a expiação do nosso pecado, da natureza velha, adâmica, nos purificou e nos reconciliou. Então, ele nos reconciliou com Deus. Então, passamos a estar na condição de filho, que tem um pai que nos recebe. Se não entra nessa condição, o pai não recebe ninguém, porque você não quis passar por aquilo que exige a sua palavra. E o próprio Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não adianta pessoas do mundo aí estar falando, Pai, Deus, meu Pai, tudo, nada chega a Deus, só chega a Deus quando realmente passa pelo processo, passa pela justificação, pela salvação, e ganha a condição de filho. Então, quem não está nessa condição, ainda está na condição de filho do diabo, tá? Filho das trevas, tá? Porque não aceita Deus como pai. Não aceita as exigências que Deus colocou para ele se colocar na condição de pai e você se colocar na condição de filho. Se não aceitar Jesus Cristo,
então vai ficar na condição de filho do diabo. Quer aceitar, aceite. Não quer aceitar, mas vai continuar. Não adianta retrucar. Não sou filho. Eu creio em Deus, mas não sou filho do diabo, coisa nenhuma. Tu é sim. É sim, porque você está na carne e o diabo domina a carne. E o próprio Senhor Jesus, ele disse aqui, vós tendes por pais o diabo, tá? Só sai dessa condição quando aceita Jesus Cristo, se converte a Ele, passa por todo o processo, você alcança a condição de salvo. E tem que manter essa condição de salvo a cada dia, porque o inimigo, ele vive ao derredor tentando nos tragar, levar de volta para ele, tá? E quem não vigia acaba sendo levado de volta para o diabo. E se não voltar para o Senhor Jesus Cristo, não adianta, mas eu aceitei. Não adianta, você voltou para o diabo. Se voltou para o diabo, vai junto com ele para o inferno. Então a única saída é voltar rapidinho para o Senhor, pedindo perdão, se consertando, para que possa ser reconciliado novamente, tá? Então, ganhando a condição de filho, nós temos acesso à presença do Pai. Muita gente ora o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração, o Pai Nosso, ele é um esboço de uma oração. Tem muita gente que ora o Pai Nosso e acha que já é o suficiente. Você ora o Pai Nosso em menos de 1 minuto, tá? Ainda bem rapidinho, para acabar logo, né? Não é isso? Mas o Pai Nosso, ele é um esboço de uma longa oração. É um esboço de uma longa oração, Pai Nosso. E o povo do mundo até conhece o Pai Nosso. Aí ora o Pai Nosso, Deus não está ouvindo nada, porque você não quer Ele como Pai, não quer aceitar as condicionais dele como Pai, então está orando para as paredes, não está resolvendo nada, tá? Então, já é preciso atender. Então, nós temos esse acesso à presença do Senhor, porque ganhamos a condição de filhos primogênitos, né? Eu costumo falar, é bom entender, o rei, para entrar na presença do rei, quando ele levantava o cetro, né? Então autorizava alguém a entrar na presença do rei. Até a rainha, né? Para entrar na presença do rei, no trono da sala do rei, ela tinha que pedir autorização para o rei. Quando ele levantava o cetro, ela podia entrar. Se ela entrasse fora disso, ela seria punida com isso, rigorosamente. Mas o filho primogênito do rei, ele não precisava pedir permissão, ele entrava direto à presença do rei. E o Senhor nos deu essa condição. Você pode entrar direto à presença do rei através de toda ligação que a Trindade divina nos proporciona. O Espírito Santo, Jesus Cristo, que está à destra do Pai, e o Pai. Então você entra na presença do Pai a qualquer momento. Não precisa marcar dia nem horário. A qualquer momento você pode entrar em oração e entrar na presença de Deus, tá? Então, somos observados nessa nossa peregrinação, como diz, somos peregrinos e forasteiros. Não somos mais deste mundo, e você tem que entender isso. Se eu não sou mais deste mundo, eu não posso mais ser confundido com as pessoas do mundo, praticando aquilo que as pessoas do mundo praticavam, ou seja, praticando aquilo que eu praticava antes da minha conversão. Então nós temos nessa peregrinação andar com temor, fugindo do pecado. Fugindo do pecado. Então, nessa condição, os aprovados, eles vão para a glória celestial, seja por óbito ou arrebatamento. E os reprovados ficam, tá? Os reprovados ficam. Eis que não é quente nem frio, mas és morno, e porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer,
perdeu a salvação, tá? Então, Cristo pagou o preço. O preço da redenção foi alto. E isso reforça o julgamento imparcial de Deus. Deus vai ser totalmente imparcial, tá? Com o dever da santidade que nós temos que ter, tá? Se não tiver, não entra. Então não adianta a pessoa, mas eu já sou 10, 20, 30 anos servindo ao Senhor. Mas um minutinho que você comete um pecado doloso, tudo isso vai por água abaixo. Não vai ser contado, tá? Então, anos fiéis de servir ao Senhor, né? Tem gente que se vangloria disso, né? Que é um erro. Não compra um instante que você praticou o pecado. Não tem valor, não, porque o pecado, ele mancha, ele contamina, ele polui e ele impede a presença do Espírito Santo no interior, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, se você comete um pecado doloso, você sujou, a tua alma está suja, e o Espírito Santo ele se afasta, porque ele não vai habitar num templo poluído pelo pecado. Amém? Glória a Deus. Então, como peregrinos e forasteiros, temos que aproveitar, né, a nossa vida para com Deus, servindo a Deus, porque isso é que todo crente deve fazer, e não desperdiçarmos com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, como muita gente desperdiça muito tempo com as coisas do mundo e não faz nada para Deus, tá? Vamos lá? E o 3 aqui, no plano eterno de Deus há um decreto: salvação só em Jesus Cristo, tá? Salvação só em Jesus Cristo. Então, a morte e ressurreição do Senhor foi um plano de Deus, já predestinado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, do ponto de vista humano, né, muitos veem Cristo como um transgressor da lei, principalmente os judeus, né, como um transgressor da lei, porque ele foi condenado pelo Sinédrio, né? Pilatos lavou as mãos, e quem condenou Jesus foi os sacerdotes, que pediram a condenação com os sacerdotes e o povo ali influenciado pelos sacerdotes para soltar Barrabás e Cristo ir para a crucificação. Então ele foi para a cruz, fora das muralhas de Jerusalém, no Calvário, como um transgressor da lei. Então, para os judeus, ele estava nessa condição. Do ponto de vista humano, foi, mas do ponto de vista divino, não. Ele veio para cumprir uma missão predestinada, já elaborada antes da fundação do mundo. E quem não aceitar a proposta de salvação, quem não aceita essa proposta, que nós estamos sempre falando sobre isso, aceita Jesus Cristo, venha mudar a tua vida, venha entrar na condição de salvo. Onde é que tu vai passar a eternidade? Você já imaginou isso? Você já parou para pensar onde é que tu vai passar a eternidade? Vai ficar dando um tempo? Tu não sabe se amanhã vai estar vivo ou vai estar morto. Então tudo isso tem que ser levado para o pecador para que ele tome esse choque de realidade, tá? Então, crendo na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, você, quando crê nisso, aceita, então vai sair do velho homem. Vai sair do velho homem. E quem não sai do velho homem, continua como velho homem, e todo que não tem Cristo ainda é o velho homem, está na condição de réu de juízo. Está na condição de réu de juízo. E resistir a isso, quando resistir a isso, um dia, porque não foi, vai saber, ou no arrebatamento, quando haverá um grande desespero, vai saber que é tarde demais. Ficou, aí não tem mais jeito. Não adianta correr de um lado para o outro,
procurar uma igreja, procurar um pastor, não vai ter. Vai ter um monte de falsos mestres, pastores, na grande tribulação também vai ter. Já tem nos dias de hoje, é um monte, está dando trombada aí. Mas na grande tribulação também vai ter. Porque vai pegar esses incautos todinhos, esses desesperados todinhos, que não levaram a sério a palavra do Senhor, mas aí já vai ser tarde demais, tá? Então, temos esse processo de purificação que ele é contínuo, tá? E tirando os nossos vícios, né? Coisas que você tinha esses vícios, teus gostos, coisas que você não perdia de jeito nenhum, vai relegando isso aí, não quero isso, eu vou priorizar o meu Deus, eu não vou trocar um culto por causa disso aí. Então, tudo isso é um processo de purificação que você vai mantendo, e esse processo de purificação estreita a tua comunhão com Deus, tá? E também mantém a tua vida na condição de salvo, tá? Isso que é importante, nos manter na condição de salvo, tá? Porque a nossa purificação também, purificação e santificação envolve, bem entendido, o nosso relacionamento fraternal entre os irmãos. Entre os irmãos. E entre todos, mesmo povo do mundo, temos um relacionamento que não venha a dar escândalo, mas que as pessoas nos vejam diferente. Você tem que ser diferente, você tem que ser a luz nesse mundo, e você tem que ser o sal nesta terra, tá? E não se tornar insípido. Se torna insípido, você já está dando um mau testemunho, tá? E todo esse processo é operado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aí está, para que você possa entender. Espero que todos tenham entendido, né? Sobre esse tema, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, né? Que é uma lição muito importante que nós tivemos aqui. Eu encerro agora com o YouTube, desejando a todos a paz do Senhor. E continuo aqui com os nossos irmãos do Facebook para transmitir aqui as últimas instruções aqui a respeito do culto de hoje à noite, que teremos a partir das 20 horas, culto presencial, e estaremos transmitindo também pela live. Então, lembrando que a ceia do Senhor vai ser no próximo domingo, tá? Domingo que vem estaremos transmitindo a ceia do Senhor. E todos aqui na expectativa de que essa vacina venha logo, né? Tomara que venha em 1 mês, 2 meses, para daqui 1 mês, 2 meses, a gente possa estar se reunindo já na igreja presencialmente. Que todos que se vacinarem, né? Passando já os dias necessários para a imunização, pronto, não vão ficar mais em casa vendo live, não. Aí é para ir para a igreja, viu? Aí é para ir para a igreja casa, né? Onde a igreja corpo se reúne, tá bom, irmãos? Aí nós vamos estar todos juntos lá, naquele convívio fraternal, que é muito bom estarmos juntos lá, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém.